Olá pessoal da Betel Casa de Oração. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês nessa tarde. E hoje eu queria conversar um pouco com você que me assiste. Mas antes de mais nada eu queria te pedir, deixa o seu like aí, compartilha esse canal, compartilha essa mensagem, curte. Eu tenho certeza que essa mensagem vai estar alcançando e ajudando muitas pessoas. E eu creio que em nome de Jesus a gente tem sido um instrumento usado nas mãos de Deus. Eu queria te pedir também, se inscreve no canal e manda para o máximo de pessoas. Amém? Eu queria compartilhar uma mensagem com vocês hoje. E ela está em 1 Timóteo 3, 7. Ela diz assim: também devem dar boa reputação ou testemunho, depende da tradução, perante de fora, para que não caiam em descrédito nem na cilada do diabo. Eu queria compartilhar com vocês, eu fiz um top 10, digamos assim, né, das coisas que eu acho que todo bom cristão, que todo membro, que todo aquele que segue Jesus deve ter na sua vida. Sabe, o bom testemunho, ele te segue, e o mau testemunho, ele te segue por onde quer que você vá, sabe? E é interessante que nessa semana o Senhor tem falado comigo a respeito de bom testemunho, de dar bom testemunho. E sabe, muitas vezes a gente tem vivido um evangelho de aparência, um evangelho onde a gente não nota que a gente está sendo observado pelas pessoas. De repente você é um membro, de repente você é um líder, e você nunca parou para pensar que tem pessoas, de repente você é um pai, uma mãe, que tem pessoas, de repente seus filhos olham para você. Você já parou para pensar que tem pessoas que não se convertem, de repente, porque você não muda? Sabe, é interessante que nesses dias o Senhor me fez refletir a respeito disso, a respeito de dar um bom testemunho, e Ele me deu 10 tópicos, 10 pontos muito interessantes. Eu queria compartilhar com você nesta tarde, amém? O primeiro deles é saber que a gente é uma cópia de Jesus. Deixa eu falar algo para você e não se chateie comigo, tá? As pessoas, elas não querem ver você. Essa é a verdade, sabe? Tem pessoas que muitas vezes não aguentam nem olhar para tua cara. Sabe? As pessoas, elas querem ver Jesus em você. No momento que as pessoas, elas começam a ver Jesus em você, uma coisa que eu tenho comigo, cara, eu sou uma cópia de Jesus. Eu sou uma representação de Jesus. As pessoas têm que olhar para mim, tudo que girar ao meu redor tem que ver com Jesus. Tem que haver com aquilo que Ele tem preparado para mim. Tem que haver com aquilo que Ele plantou em mim, que Ele quer para o mundo, sabe? A segunda coisa é a respeito de dar um bom testemunho, sabe? Eu já trabalhei em diversos lugares, eu já tive em diversos lugares, e a coisa que mais acontece, e eu quero falar a respeito de algumas coisas. Você sabia que tem lugares que não contratam crente, que não contratam cristão por causa de um bom testemunho? Por causa de um mau testemunho? Sabe, muitas vezes eu já trabalhei em lugares que as pessoas ficaram assim: eu não contrato crente, eu não contrato cristão. Sabe, tem uma má fama, muitas vezes tem um mau testemunho. De repente você já deu um mau testemunho, assim como eu, na minha conversão, em algum momento da minha vida eu já dei um mau testemunho. E cara, um mau testemunho é algo terrível. Não só para quem vê aquilo, mas também para você. Sabe, outra coisa que o Senhor começou a falar comigo é ter a casa em ordem. Sabe, muitas vezes as pessoas, elas pensam assim: não, eu sou um bom cristão na igreja, mas a palavra de Deus, ela nos orienta que a gente tem que ter a nossa casa em ordem antes de querer organizar alguma coisa na casa dele. Sabe, muitas das vezes a nossa casa, a nossa vida é uma bagunça. Sabe que muitas vezes eu observo muito isso, e muitas vezes eu vejo assim que pessoas, elas pecam muito nessa área, sabe? Muitos crentes deixam seus filhos de lado, muitos crentes abandonam a sua família. E cara, isso é errado. Isso é muito errado. Outra coisa que o Senhor começou a falar no meu coração é a respeito de falar mal dos outros. Sabe? Quantas vezes eu já vi crentes, eu já vi pessoas, e se dizem crentes muitas vezes, que falam mal de outros crentes, que falam mal da liderança, que falam mal de um amigo, sabe? E a pessoa olha pra ti, muitas vezes a pessoa fala assim: cara, eu não sou crente porque fulano é um baita do fofoqueiro, porque fulano fala mal do ciclano, do betano, e se diz crente. Que crente é esse? Você é uma cópia de Jesus, o seu testemunho vale muito.
Sabe, as suas atitudes vão contar muito. Sabe, é interessante, uma das coisas que eu vejo, cara, se você tem amigos e no momento que você se reúne com eles, eles só se reúnem para falar mal dos outros, para de andar com eles. Porque essas pessoas estão envenenando a tua alma, estão envenenando o teu coração. A palavra de Deus diz que as más conversações atrapalham o crescimento da igreja. Sabe, muitas vezes você está envolvido em algo, motivado, e chega uma pessoa e fala algo do pastor, fala algo do líder, fala algo do amigo teu. E aquilo trava o teu ministério, trava o teu chamado. Sabe? Outra coisa que o Senhor começou a falar comigo, a respeito de viva em paz com todos. Sabe, tem pessoas, escute isso, tem pessoas, tem crentes, que muitas das vezes eles conseguem viver em paz, e olhe lá, com os irmãos da igreja. Mas eles dão um péssimo testemunho onde moram, eles dão um péssimo testemunho para os filhos, para os parentes, eles não conseguem se dar bem com ninguém, a não ser com o pessoal da igreja. A Bíblia diz, viva em paz com todos. Sabe, você se dar bem com o vizinho da direita, é você se dar bem com o vizinho da esquerda, é você conseguir viver em paz com todos. É você fazer um esforço sobrenatural. Muitas vezes, de repente, tem um vizinho e fala assim, cara, eu não gosto dele, mas, cara, se esforça para viver em paz com ele também. Outra coisa que me chama muita atenção, que o Senhor começou a falar comigo, ame ao próximo. Sabe que é interessante? Tem muito crente hoje que pensa assim, não, eu tenho que só amar os meus irmãos, eu tenho que só amar os da minha família. Não, é amar todos, é amar o morador de rua, é amar o drogado, é amar a prostituta, é amar todos. É ser uma pessoa que expressa Jesus em tudo que faz. E isso é muito forte, isso impacta muitas vidas. As pessoas olham para você e dizem assim, cara, aquele cara ali é um seguidor de Jesus. Outra coisa que me chama muita atenção, que o Senhor falou comigo nesses dias, é pague suas contas. Cara, tem muito crente, e de repente você está assistindo isso, você vai lembrar de alguém. Tem muito crente caloteiro. Sabe, tem muitas vezes, eu já vi muitos exemplos. Às vezes tu vai num lugar e as pessoas assim, cara, eu não vendo para crente porque crente não paga. De repente você tem isso na sua vida, de repente você conhece alguém nessa situação, de repente tem gente devendo dinheiro para você e é crente. Cara, pague suas contas. A Bíblia diz assim, sabe o que a Bíblia diz? Ela diz assim, se você tiver que dever algo para alguém, que deva o amor. A Bíblia também diz assim, dê a César o que é de César. Outro ponto que o Senhor começou a falar comigo, é não seja estranho, cara. Sabe, tem muito crente estranho. Muitas vezes tu vai conversar com um cara e o cara é tri-religioso, e o cara é tri-fechado, e o cara acha que é o cabelo, que é a roupa que define ele como crente. Cara, acorda pra vida, cara. Isso não é verdade. Sabe, eu já conversei com pessoas e eu preguei, eu brinquei, a pessoa olhou pra mim e disse assim, cara, tá brincando que tu é crente? E eu falei, por quê? Cara, todo crente que eu conheço, ou ele fala mal dos outros, ou ele é mentiroso, ou ele é estranho, sabe? E eu falei assim, cara, eu tenho um caso de um pai de santo uma vez, que eu trabalhava com ele e ele me disse assim, cara, o dia que eu conheci um crente que presta, eu vou apertar a mão dele. Sabe, e ele falava todo dia mal dos crentes. Um dia eu cheguei pra ele e falei assim, cara, eu sou crente, cara. E ele falou pra mim assim, cara, tu é o primeiro, apertou minha mão, ele me deu até um livro de presente. Sabe o que é isso? É você dar um bom testemunho. É você ser uma pessoa que não é estranha, uma pessoa que não rejeita as pessoas, mas sim uma pessoa que acolhe, que abraça, que está junto com aquela pessoa que de repente está sofrendo. Sabe? Outra coisa que o Senhor começou a falar comigo. Seja uma pessoa... Amém. Me fugiu agora. Amém. Seja uma referência aonde você está. Sabe, às vezes a pessoa assim, não, cara, eu tenho que ser um crente, eu tenho que ser alguém importante dentro da igreja, dentro do meu ministério, e fora que se dane. Não é assim. Você tem que ser uma referência aonde quer que vá. Você não pode ser crente só dentro da igreja, você não pode ser crente só nos seus amigos que são crentes, você tem que ser crente para o mundo. Sabe, a palavra de Deus, ela declara que a criação geme pelo manifestar dos filhos de Deus. Sabe, eu queria compartilhar algo com vocês. Gente, as pessoas, elas têm que olhar para você e ver a esperança, ver Cristo em nós, a esperança da glória. As pessoas, elas têm que olhar para nós e ter sede daquilo que a gente tem. Que você entre nos lugares e a presença de Deus, ela impacta a vida das pessoas ao redor.
Sabe, outra coisa que o Senhor me chamou a atenção a respeito de atitude. Sabe, a gente é muito bom, cara, eu conheço muito crente, e eu já fui assim, a gente é muito bom em palavra, mas uma das coisas que o Senhor tem me ensinado é que a atitude vale mais que palavra. Sabe, de repente você conhece um amigo que está precisando, e você manda uma palavra para ele, mas você já foi na casa dele orar com ele? Você já foi na casa dele, você já levou uma cesta básica de repente para uma família que está precisando? Você já estendeu a mão para alguém que verdadeiramente precisa de você, além de uma palavra? Cara, eu tenho uma frase que eu falo sempre com o pessoal que anda comigo, eu falo assim, cara, falar até papagaio fala. Agir é outra coisa. Palavras são bom, realmente, só que assim, a atitude vale mais do que palavras. Sabe, eu quero compartilhar essa mensagem com vocês nesses dias, eu quero falar para vocês nesse dia assim, seja um bom cristão. Dê o bom exemplo. Sabe, a gente tem vivido tempos difíceis, tempos de muitas vezes de dor, de sofrimento. Cara, é hora de você se levantar e se manifestar como um verdadeiro filho de Deus. Eu queria pedir mais uma coisa antes de encerrar esse vídeo. Entrega a sua vida para Jesus, confia nele e o mais ele fará. Amém? Que você possa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, que você possa se inscrever no nosso canal. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe.